Escondi tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Muito bom sábado, que bom que você pôde estar aqui com a gente. Na verdade, eu não sei nem se você já está aqui, mas é muito bom ter você com a gente aqui. É muito bom a gente poder estar aqui novamente nessa live aqui na Igreja Adventista de Extrema, em Minas Gerais, para poder estudar e recapitular a nossa lição. Estamos ainda em quarentena, confinados, mas não estamos longe de Deus. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais perto do outro você pode estar e você pode fazer a diferença na vida dele. Então use esse momento que você está em casa para se aproximar de Deus. Use esse momento para você, através do estudo da lição, você conhecer mais sobre a palavra de Deus. E é isso que nós vamos estudar durante esse trimestre. É uma lição nova que está começando e vai tratar sobre a interpretação da palavra de Deus. Como interpretar? Tem alguns textos que a gente lê e a gente interpreta a nosso prazer, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta ou do jeito que a gente ouviu alguém interpretando. Será que a gente precisa ter um manual de interpretação da Bíblia ou somente com a Bíblia você consegue entender as questões? Eu vou fazer uma pergunta para você. Naqueles cultos de quarta-feira, quando não tem ninguém ali, só tem o pregador e umas 4, 5 pessoas, geralmente você ouve o que na sua igreja? Olha, eu não sei você, mas às vezes eu ouço muito. Onde tiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Mas você sabia que o texto não está falando nada disso? O texto, ele tem um outro sentido, mas a gente dá esse sentido ao texto, como se fosse isso, e as pessoas acreditam nisso. Mas é outro, porque a palavra de Deus fala que Deus ele vai estar com você todos os dias até a consumação do século. Então não importa se você está sozinho, se tem 2 ou 3, aonde você estiver, o Senhor estará com você. E isso é bom demais, isso é maravilhoso. Porque senão muitas pessoas podem pensar, puxa, mas eu estou sozinho, então Deus não está comigo. Não, Ele está com você. Então esse texto não se interpreta dessa forma. Um outro exemplo quando o etíope, lá no livro de Atos, ele estava a caminho de Jerusalém, ele ia adorar e de repente o anjo do Senhor manda que Filipe fosse para lá, e quando Filipe o encontra, corre, sobe na carruagem, e aí o que Filipe pergunta? Entende você o que está lendo? Qual foi a resposta do etíope? Como que eu vou entender se não tem quem me explique? Então é necessário nós termos alguém para nos explicar a palavra de Deus. Nós temos um manual que nos auxilie, que nos ajude na compreensão do que esse texto está trazendo. Um último exemplo antes de nós começarmos a lição. Salmo 23. Eu vou falar aqui e você completa daí. O Senhor é o meu pastor. Possivelmente muitos de vocês responderam assim: e nada me faltará. Mas falta saúde, nós estamos vendo isso agora, falta segurança, falta alimentação, falta paz, alegria no lar, falta um monte de coisa. E aí você começa a questionar, puxa, será que o Senhor não é o meu pastor? Será que o problema está em quem? Em mim ou em Deus? O que está acontecendo? Mas quando você vai para o original bíblico, quando você vai estudar a Bíblia, você vai ler alguns comentaristas falando sobre o assunto e entender como que está ali no original hebraico, você entende que a tradução é uma outra. O Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. E isso faz muito mais sentido. Isso quer dizer o quê? O que eu tenho me dá condições de entender, de aceitar o Senhor como meu pastor. Ele é o meu pastor independente se eu tiver comida ou não. Mas o que eu tenho é suficiente para reconhecer o amor dele.
É suficiente para reconhecer que Ele está no controle. Vamos ver alguma dessas coisas hoje. É suficiente para eu entender que Ele quer me salvar. E eu falei isso na quarta-feira, na live de quarta-feira. Se você não assistiu, procura aí na minha página do Facebook a live dessa última quarta-feira, onde eu falei sobre Zaqueu e eu falei que Deus ele tem pressa em salvar. Falando sobre Zaqueu e sobre Bartimeu, que eu preguei na outra quarta, você vê ali que tem o detalhe de que uns falam que foi na entrada, outros falam que foi na saída. Uns falam que era um cego, outros falam que eram dois cegos. Só que o que fala que era um cego, ele não é que ele fala que era um cego, né? Ele fala de um cego, outros dois cegos. E aí ele fala também o nome desse cego, que é Bartimeu, e o nome do outro. Como é que você entende isso? Através do estudo da palavra, através de pessoas que entenderam o contexto bíblico. E quando você estuda a Bíblia, a gente vai estudar durante esse trimestre, que você não apenas tem que ler o texto, mas você tem que ler, entender quem que foi que escreveu, quando que ele escreveu, para quem que ele escreveu, o que que ele escreveu antes, o que que ele escreveu depois. É assim você vai se contextualizar e você vai compreender melhor a mensagem que Deus está querendo passar através desse servo fiel. Então, só estamos começando. No próximo sábado teremos outra live aqui. Nós começando esse estudo. E vai ser muito bom ter você aqui com a gente. Vai ser muito bom participar com você desses momentos. Eu botei aí na descrição da live que você pode colocar os seus comentários e as suas perguntas. Se você tiver alguma pergunta sobre o tema dessa lição, você põe aí nos comentários e de acordo com a possibilidade a gente vai interagindo, a gente vai respondendo. Se a gente não conseguir responder por causa do tempo, responder a sua pergunta ou fazer alguma menção, o seu comentário agora no momento da live, depois da live então eu vou estar interagindo, vou estar orando por você, vou estar orando com você, aí então a gente vai respondendo e comentando essa lição. Vai ser muito bom estar aqui. Eu havia anunciado na live de quarta-feira que logo após essa live, às 10 horas, nós teremos o culto diretamente da Associação Mineira Sul com o pastor Josanã. Mas teve uma alteração na agenda e nós transmitimos esse culto ontem, às 8 horas. Se você não assistiu, entra lá na Adventista Mineira Sul e você vai encontrar esse sermão do pastor Josanã, que tem a ver também com o estudo da lição, que foi fantástico. Ele falou ali, eu comentei na quarta-feira num teste que eu fiz da live, ele comentou o detalhe de Daniel 5, quando o rei, a rainha mãe indicou Daniel para que pudesse interpretar o texto escrito na parede, aquele texto que a mão lá escreveu, e o rei viu a mão. Por que chamou? Isso foi muito interessante, porque eles conseguiram ler, porque estava escrito em aramaico. Eles não tiveram dificuldade de ler. Mesmo lendo, mesmo sabendo o que estava escrito, eles não souberam interpretar. E nós estamos vivendo esses momentos em que as coisas estão acontecendo, as profecias estão se cumprindo, e muita gente está vendo o que está acontecendo, mas não está conseguindo interpretar. Por isso, a rainha mãe ali, ela orientou, e o rei então manda chamar Daniel para que Daniel pudesse interpretar. Daniel era o representante de Deus, era o homem de Deus ali naquele momento, para trazer, interpretar a mensagem de Deus. Querido, você é o homem e a mulher de Deus, que Deus chamou para interpretar essas mensagens e poder falar para o mundo o que está acontecendo. E o que está acontecendo, querido? Jesus está voltando. A cada dia que passa, os sinais estão se tornando cada vez mais intensos, mais claros. Eles já aconteceram antes, mas agora com a dor de parto, está aumentando as contrações, o ritmo está diminuindo, a intensidade está aumentando. E muito em breve, veremos o nosso Senhor Jesus vindo com poder e grande glória. Mas nós viemos aqui para estudar a lição. Não pode dar microfone para pastor não, porque ele vai embora. E para esse estudo da lição, não estou aqui sozinho. Eu tenho um convidado especial.
e eu quero chamá-la aqui. Eu chamar o Vinícius. Vinícius é um dos nossos líderes aqui na Igreja Adventista de Extrema. Ele é o nosso líder jovem, ele é o ancião dessa igreja e ele tem auxiliado na área dos jovens. Então tem sido um braço forte aqui. Obrigado, Vinícius, por você ter aceitado o convite. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço, pastor. Bom sábado, queridos. Nós teríamos aqui outros 2 anciãos que estariam com a gente, mas eles não estão muito bem. De repente eles estão até nos assistindo agora. Nós queríamos, daqui a pouco nós iremos orar também por vocês. E se você que está aí nos assistindo, você também não está se sentindo bem, está com alguma indisposição, nós queremos orar por você, para que Deus realize um milagre na sua vida, para que Deus faça o melhor por você e por sua família. Mas esses que não puderam vir hoje, Vinícius, eles não fugiram não, vai ter outras lives, eles vão estar aqui. Eu não sei se a indisposição foi por causa do medo de estar aqui na frente das câmeras. Eu estava falando com o Vinícius antes da gente começar, e falando, Vinícius, sei o que, isso, aquilo, outro, a gente responde as perguntas, assim, aqui não der para responder agora, a gente responde depois. Tem amigos lá de São Paulo que falaram que vão estar assistindo a live. Nesse momento, dá um gelo, né? Porque aí você percebe que não é só os membros aqui da nossa igreja, mas outras pessoas vão ter acesso, ou algumas vão estar acompanhando ao vivo, outras vão ver depois. E quando você sabe disso, porque a igreja está vazia aqui, só estamos nós 2, e aí você não sabe, né? Puxa, quem que vai assistir, quem que vai ver, quem que vai comentar. Daqui a pouco vocês vão começar a mandar pergunta, ele vai me ajudar ali com os comentários. Então, vão com calma aí com o menino. Eu ia falar o seguinte: se algum dos outros 2 estivessem aqui, eu ia falar que um é o ancião jovem, o outro é o ancião velho. Mas eles tiveram sorte, eles não vieram hoje. O detalhe é que quando eles vierem, vão ser os 2 velhos. Aí não. Mas, queridos, nós queremos orar agora. E logo na sequência nós então iremos iniciar a nossa lição. Não sei onde você está, se você consegue nos acompanhar fechando os olhos, mas se não puder fechar os olhos, sem problema, com os olhos abertos Deus atende oração também. Em algum momento, se você quiser me perguntar por que tem que ser de olhos fechados, eu te falo. Pode me perguntar aí no privado, mas agora se você puder fechar os olhos, feche e nós iremos falar com o nosso Deus. Querido bom Deus, nós te louvamos pelo teu poder, pelas tuas maravilhas, pelos teus milagres, pela tua graça, Senhor, que tem nos alcançado a cada manhã. E nós estamos aqui, Senhor, porque queremos estudar um pouquinho mais a tua palavra, queremos recapitular, Senhor, essa lição e pedimos, Senhor, as tuas bênçãos. Que Deus, Espírito Santo, Senhor, venha nos conduzir nesse momento. Que tudo que recapitularmos aqui, que os nossos queridos que estão nos acompanhando, seja ao vivo ou em outro momento, nós possamos ser guiados por Ti, possamos sentir a Tua presença na nossa vida e que o Senhor possa nos falar mais uma vez através dessas mensagens. Pai querido, queremos pedir pelos nossos queridos que estão doentes, que estão com alguma disposição, estão com alguma gripe, estão, Senhor, com algum problema de saúde, que o Senhor possa alcançá-los. E nesse momento que estamos vivendo de quarentena, Senhor, que o Senhor possa alcançar cada família, cada lar, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los com a Tua presença. Abençoe, Senhor, os nossos queridos, os nossos irmãos aqui do nosso distrito, cada igreja aqui do nosso distrito possa receber a Tua bênção, cada irmão possa estar fazendo diferença, Senhor, e sendo aquilo que o Senhor nos pediu para ser, um exemplo, Senhor, que possamos ser a transmissores da Tua palavra, possamos ser testemunhas do Teu amor e mostrar para todo mundo que Cristo Jesus vive e reina e Ele está breve, Senhor, a sua vinda. E que conosco nos conduz agora nesse momento, em nome para o nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, então vamos ao estudo da lição. Eu não sei como é que está o som aí, se está baixo, se está alto. Eu agora tenho um Vinícius aqui que de repente ele pode ver. Se precisar aumentar o som ou não, vocês vão falando aí. Não sei se está como na última transmissão, se
O som está picando, não sei como é que está a imagem também. E o Vinícius vai acompanhar ali, não me fale. Eu prefiro não saber, porque senão eu fico preocupado com uma coisa ou outra. É só se o som estiver ruim, você corre lá e aumenta. Mas a imagem eu não quero saber, não. E nem está picando também, não quero saber agora, não. Deixa para saber depois, porque a gente não vai conseguir resolver agora. E saber agora só vai aumentar o sofrimento. Queridos, vamos estudar a Palavra de Deus. E o título da lição dessa semana é A Singularidade da Bíblia. O que você entende como isso? O que é a Bíblia ser singular? Você quer falar primeiro ou eu falo, Vinícius? A singularidade, eu entendi o seguinte, a Bíblia ela é única. A própria palavra singular te leva nessa direção, mas ela é única por causa de muitos aspectos. E a gente vai ver aqui algumas curiosidades da Bíblia, alguns detalhes da Bíblia, da sua criação, quem foi quais foram os autores, a característica deles, e você vê em todo esse contexto, em todos esses testemunhos de várias áreas, você vê ela como única. Não tem um livro parecido com ela. Estudamos na lição que o período e em estudos bíblicos a gente vê isso também, o período de criação da Bíblia foi entre 1500 e 1600 anos. Ou seja, a grande maioria dos autores da Bíblia não se conheceram. E mesmo assim, ela não entra em contradição. Tinha um professor na faculdade que ele falava o seguinte: se você encontrar uma contradição na Bíblia, é porque você não entendeu o que leu. E é verdade, quando você vai ler, você procura estudar sobre aquela contradição, você entende que não é contradição. E muita gente que acusa hoje a Bíblia de não ser a palavra de Deus, de entrar em contradição, eles usam de falácia, porque muitos deles sabem da verdade, sabem que essa argumentação de contradição, que aquela contradição tem uma resposta plausível, só que eles usam de falácia, eles continuam usando aquilo, sabe por quê? Porque muitos às vezes não vão atrás da resposta e se contenta com aquilo que estão falando, de que ela não é a palavra de Deus, que ela entra em contradição. Mas a Bíblia, ela é única. O que você entendeu disso, Vinícius? Eu vejo que a Bíblia, se você analisar outros livros de história, livros de química, né, você vê livros que falam de um determinado assunto, de um determinado período, e quando esse período se encerra, quando ele se encerra aquele livro, ele passa a ser algo que só serve para você consultar, algo histórico que hoje não faz mais sentido, né? E a questão da singularidade da Bíblia é que ela me leva a entender também que, além de ser um livro singular, ele é um livro que não perde o significado, né? E ele não é para um momento específico, ele é para toda a história da humanidade. E quando essa questão que o senhor falou de pensamentos isolados, que às vezes muitas pessoas interpretam da maneira que querem, Isaías ele fala em algum verso do seu livro que nós não podemos estudar a Bíblia isoladamente, né? Quando você encontra um assunto que talvez te faça pensar e não entender, você tem que procurar outros, né? Um pouco aqui, um pouco ali sobre o mesmo assunto. Você tem que buscar entender a Bíblia como um todo, não como uma única parte. Amém. Esse detalhe é interessante. Eu estava ouvindo, eu as minhas sextas-feiras, em outros dias eu faço isso também, mas as minhas sextas-feiras, às vezes, eu entro no YouTube e eu vou assistir alguns pastores, alguns bons pastores, alguns bons pregadores e alguns bons teólogos. E eu vou assisti-los e fico assistindo, ouvindo um, ouvindo o outro, e isso vai aumentando a minha cultura, o meu entendimento sobre vários assuntos, abrindo a minha visão. Por exemplo, eu estava ouvindo o pastor Josanã na quarta-feira num concílio online que nós tivemos, e à noite ontem ele pregou sobre o mesmo assunto da meditação que ele fez para a gente. Eu já tinha lido o livro de Daniel, o capítulo 5, já até preguei sobre o assunto,
mas esse detalhe que ele trouxe ali para a gente, de que eles estavam entendendo o texto, eles estavam compreendendo o texto, eles estavam lendo o texto, conseguia ler, mas não conseguia entender, e que foi preciso um homem de Deus, e esse paralelo que ele faz com a gente hoje, em cada um de nós hoje, eu não tinha feito. Você lê, você entende que foi preciso Daniel ir lá para explicar, coisa e tal, mas esse paralelo que ele trouxe, que isso tem a ver com a minha vida hoje também, que hoje as pessoas estão lendo o que está acontecendo e não estão entendendo, e que eu sou chamado para mostrar para ela, dar interpretação para essas pessoas, eu não tinha feito esse paralelo. Então, quando você ouve outras pessoas sobre o mesmo assunto, a sua mente se abre, a sua visão ela aumenta. Como é que você faz para... A gente tinha combinado antes aqui de não ficar fazendo pergunta um para o outro. Porque eu não sei se ele tem a resposta que eu quero. E eu já falei aqui com vocês na última live, e falo com minhas igrejas que geralmente eu faço pergunta que eu não gosto da resposta. Mas como é que você faz para estudar a Bíblia? Como é que é o seu processo de estudo da Bíblia? Eu já estudei alguns textos, né? E no momento do estudo, ali eu procuro ler o capítulo bonitinho, né? Encontrar, como o senhor falava nos cursos, né? Buscar concordância e tudo mais, e buscar entender o que de fato aquele texto ele diz, né? Eu faço isso também, mas eu meio que... Eu não sei se você tem isso também. Eu meio que quando estou fazendo... Uma coisa é eu ler a Bíblia agora, abrir a Bíblia e ler, mas quando eu estou no meu momento de estudo da Bíblia, no meu momento devocional, meu momento de ano bíblico, quando eu estou ali, eu pego minha lapiseira, com a ponta bem fina, para que eu poder fazer as anotações bem pequenininhas do lado, e aí eu vou ler, ou mesmo quando estou preparando o sermão, eu meio que me teleporto ao local. Eu consigo imaginar, por causa de leituras de livros históricos, por causa de desenhos, filmes, eu consigo imaginar como que é o ambiente. Eu imagino as pessoas, eu imagino tudo. Isso às vezes me faz atrasar um pouco, porque às vezes eu paro de ler e fico imaginando. É verdade, gente, é verdade mesmo. E isso me ajuda a viajar no texto, e eu consigo ver algumas coisas no texto, extrair algumas lições, extrair algumas mensagens, que na leitura por ali não dá. É muito comum, às vezes, quando no final do sermão, você que está nos ouvindo, que não costuma ir à igreja, e em especial a igreja adventista, sempre aos finais do culto, o pregador ele fica à porta cumprimentando as pessoas que querem cumprimentá-lo. E é muito comum eu ouvir de pessoas que já têm um bom tempo de igreja a falar: pastor, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha analisado esse texto dessa forma. E eu geralmente penso assim do meu lado: eu também não. Eu acho isso fantástico, porque quando você, principalmente nós preparamos sermãos, tudo pregamos, a Bíblia é incrível, porque sempre você acha uma coisa nova. Você pode assistir 10 sermões de um mesmo tema, pode chegar um 11º pregador e tirar uma lição dali que você nunca tinha imaginado na sua vida. É incrível. Eu preguei esses dias numa das nossas igrejas aqui, e depois conversando com um dos líderes, ele falou assim: pastor, o senhor poderia falar isso, isso e isso? Eu fiquei pensando, né? Eu não comentei com ele, mas fiquei pensando, né? Já dá outro sermão aí, olha só. De um sermão surgiu outro. O verso para memorizar, para mim, eu acho ele incrível, e eu uso ele quando eu dou estudo bíblico sobre a Bíblia, eu uso ele no final. Eu tenho uma cadeia de texto que eu uso sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, e eu uso ele no final. Você sabe de cor, geralmente esse verso ele é muito usado em culto de pôr do sol. Nós fazemos o pôr do sol de sexta-feira ou de sábado. É usado em programa JA, quando às vezes faz uma roda, no final do programa JA faz uma roda e cada um fala um verso. E se você frequentou os nossos cultos jovens, você sabe que às vezes acontece isso. E quando alguém sugere
a seguinte coisa. Vamos cada um falar um verso antes da oração. Bate o desespero. Jesus chorou. A perna bamba. Os primeiros mais malandros já jogam o Jesus chorou. Um outro que surge é qual? O Senhor meu pastor, nada me faltará. Deus é amor. E esse daqui também surge, que é o do Salmo 119, o verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu acho esse texto fantástico. Eu tento ficar vendo ele, analisando ele de um lado para o outro, de trás para frente, e sempre a mensagem é muito poderosa, porque a Bíblia, ela é lâmpada para os nossos pés, ou seja, é ela que ilumina por onde nós vamos passar. Algumas pessoas, às vezes, não sei se para você, mas algumas pessoas vêm para mim e falam: pastor, o que eu faço? Como eu devo fazer com relação a isso? Aonde que você encontra a resposta? Na Bíblia. Você quer saber o que Deus quer para a sua vida? É a Bíblia. Quer dizer que você vai abrir aqui e vai falar: Joana, namore o Pedrinho. Será que tem alguma Joana ouvindo aí, que tem algum Pedrinho interessado? Joana, nós temos Joana no distrito, mas essa já tem um namorado já. Joana, namore o Pedrinho. Você não vai encontrar isso, mas isso, a Bíblia, ela vai te aproximar tanto de Deus, tanto de Deus, tanto de Deus, que quando você tiver alguma questão, os seus pensamentos, os seus sonhos, eles vão estar alinhados com os sonhos e os pensamentos de Deus. E aí você vai saber como andar, como se guiar. Então, a Bíblia, ela é lâmpada para os nossos pés, é ela que ilumina por onde nós vamos passar. E aí, o Salmos tem muito disso, ele traz a mesma mensagem com palavras diferentes, e aí vem luz para os meus caminhos. Só que tem um detalhe. Qual é o caminho? Quem que é o caminho? A Bíblia fala, no livro de João, no capítulo 14, diz assim, Jesus falando no verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. É Ele que nos guia, é Ele que nos leva para onde nós quisermos. São detalhes técnicos. Você tem alguma coisa para falar sobre esse texto? Sim. Além da Bíblia, se vocês observarem, não sei quem tem a lição aí, observarem a imagenzinha que tem aí, além de ver a Bíblia como uma luz, eu vejo como um mapa, né? Porque um mapa, ele te ensina onde você tem que ir. E quando você junta um mapa, se você tiver com um mapa na mão, você tiver no caminho escuro à noite, e você tiver uma luz nas suas mãos, você vai conseguir atravessar aquele caminho escuro, né? E eu vejo os caminhos escuros como dificuldades na vida. Esse período que nós estamos passando agora, né? Muitas pessoas estão desesperadas, né? Nossa, será que vai acabar o mundo? Será que Jesus vai voltar agora, né? Mas quando você vai para a Bíblia, você vê uma luz, que tudo que está acontecendo, tudo que já aconteceu está lá, né? Então ela me ensina a caminhar vendo que tudo que está acontecendo já está descrito ali, né? E me faz analisar de uma forma mais tranquila que tudo que está acontecendo está nas mãos de Deus. Você fez um comentário um pouco antes em relação à Bíblia, na sua introdução, e que ela servia para o pessoal no passado e serve para a gente hoje, né? Enquanto você falava, eu ficava pensando, a Bíblia ela serviu para fazer diferença na vida dos meus pais, e ela fez diferença na minha vida também, e possivelmente ela fez diferença na sua vida também. Eu estava pensando muito nesse assunto, e a lição ela fala sobre isso, né? Porque a Bíblia ela é uma palavra viva. Ela não ficou só para aquele tempo. É claro,
Se você for estudar, ver os detalhes, a Bíblia ela é o relato da história do relacionamento de um Deus com o seu povo. O relato da história de um Deus com o seu povo. Eu, quando estou dando o estudo bíblico sobre a Bíblia, eu falo alguns motivos porque a Bíblia foi escrita. E um deles é que Deus ele queria deixar relatado a história do seu relacionamento com esse povo. E Deus ele é tão sincero que ele põe ali nesse livro, nessa história, os pontos baixos e os pontos altos, os melhores momentos desse relacionamento e os momentos ruins. Porque geralmente, eu não sei vocês aí, eu quando estou conversando com alguém, ainda mais os mais antigos, e eu gosto muito de história, gosto de contar história, gosto de ouvir história, e de repente você também, e isso já aconteceu com vocês, de ouvir pessoas contando história, e tem aquelas pessoas que têm um loop, né? Elas vão contando as mesmas histórias. E as histórias é sempre quando elas se dão bem. Sempre quando se dá bem, quando consegue uma vitória, quando conseguiu uma namorada, quando se casou e conseguiu a esposa. Sempre é a história do lado bom. São poucas as pessoas que contam a história de derrota. A não ser que essa história de derrota é engraçada. Porque aí quer fazer o pessoal rir. Mas se a história for triste, geralmente as pessoas não contam. Elas querem contar o lado bom. A Bíblia não, a Bíblia é sincera. Ela conta a história ali do ponto bom, do ponto de vista da vitória do povo de Deus, do bom relacionamento, mas conta também quando o povo se afastou. E ela é especial, ela funcionou lá naquela época e ela funciona aqui também. No nosso manual, na lição da Escola Sabatina, diz o seguinte, Moisés ele orientou o povo a falar para os seus filhos, a instruí-los em toda a palavra que ele havia falado. E aí, aqui traz uma coisa que me chamou a atenção, diz assim, ao ensinar essas palavras aos filhos, cada geração havia transmitido o divino plano da salvação. E eu fiquei impressionado com o momento que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque, como você falou, tem gente achando que agora, nesse momento, é o fim do mundo. Tem projeções que vai morrer milhões de pessoas, que vai acabar, que vai dizimar países. Imagine a gente vivendo num mundo onde nós não temos esperança. Onde a gente não tem a certeza de que as coisas vão mudar, que as coisas vão melhorar, de que tem solução. Ia estar todo mundo desesperado, ia estar todo mundo deprimido, e aí sim a população ia ser extinta. Quando você começa a falar do plano da salvação, começa a falar da Bíblia, da transformação, de que há um Deus, que um Deus nos ama, que Ele enviou o seu Filho, esse Filho veio, daqui a pouco a gente vai falar sobre profecias, esse Filho veio, tudo se cumpriu do jeito que Ele havia dito. Ele está dizendo, e a profecia ela serve para isso. Eu falei isso em uma live esses dias. A profecia ela serve para isso, ela serve para mostrar de que o que Deus está falando é sério, é verdade. O que Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Eu geralmente pergunto, quando estou falando sobre as 10 pragas, eu pergunto para o pessoal, qual foi a primeira praga? Você sabe aí? Qual foi a primeira praga anunciada? Olha a pegadinha, hein? Qual foi a primeira praga anunciada? E eu faço pergunta que eu não gosto da resposta. E aí geralmente o pessoal vem falar ali da primeira praga que aconteceu. E eu falo, não. E aí o pessoal, mas como assim não? Aí outro fala de outra praga. Eu, não, e não, e não. A primeira praga anunciada foi a última que aconteceu. A primeira praga anunciada que Deus falou que ia acontecer foi o seguinte: deixa meu filho ir, senão eu mato o teu. Deixa meu filho ir, senão eu mato o teu. E aí veio a primeira praga. O que Deus estava querendo dizer com a primeira praga? Eu estou falando sério. Eu não estou de brincadeira com você. E além disso, afrontou os deuses egípcios, né? Aí veio a segunda praga. O que Deus estava dizendo? Eu estou falando sério. Deixa meu filho ir, senão eu mato o teu. E aí foi todas as pragas acontecendo para mostrar que Deus estava falando sério. O que Ele estava falando iria se cumprir. E aí veio a 10ª praga.
O Marcos respondeu aqui a 10ª. esse Marcos é danadinho. O Marcos é malandro. É um bom malandro. É um bom malandro porque ele já viu essa pergunta. Eu já perguntei lá na igreja dele. Eu já perguntei lá, sabia que ele ia saber. Eu já perguntei aqui também. Então, ao saber que Deus está falando sério, a salvação também é séria. Tem salvação para mim, tem salvação para você. Eu estava comentando esses dias que nós estamos vivendo, na última live, nós estamos vivendo num momento de graça. Deus o Filho, Jesus, Ele ainda é o nosso intercessor, Ele está intercedendo por nós. É momento de salvação, não de condenação. Então, querido, não condene o seu irmão, mesmo porque você não foi chamado para isso. Eu não fui chamado para isso, para dizer quem deve ou não deve ser salvo. Se você age de tal maneira, você está perdido. Eu não sei. A salvação, ela vem de Cristo Jesus, não do Flávio, não do Vinícius. A salvação vem de Cristo. Então nós não podemos falar isso e condenar as pessoas. Estamos vivendo um momento de graça e a Bíblia, ela nos mostra isso. Ao ensinar isso aos nossos filhos sobre a Bíblia, sobre as leis, sobre os ensinamentos dela, estamos mostrando que tem um Deus sério e que no final vai ter a salvação e a vitória em nome de Jesus. Eu acho interessante, pastor, você falou de graça e eu vi um comentário ontem. A Bíblia, ela é graça do começo até o fim, né? Nós começamos a história da Terra com Deus criando Adão e Eva, 2 seres humanos perfeitos, que caíram no erro. E Deus, ao invés de matá-los, poupa a sua vida, e ali a graça já é mostrada. Aí você vai avançando pela Bíblia, os sacrifícios mostrando a graça de Deus, aí vem Jesus e mostra a graça de Deus, e você termina a Bíblia nos 2 últimos capítulos, com a graça de Deus, nos salvando, né? Algo que ainda vai acontecer. Então ela é graça do começo até o fim. Lá no Lições da Bíblia da Novo Tempo, os pastores estavam comentando ali, eles fizeram um comentário que eu também não tinha me apercebido. A história da Bíblia, ela é do Éden ao Éden. Ela começa no Éden e ela termina no Éden. Eu achei isso fantástico. E você lê tantas vezes e esse detalhe não surgiu. Foi alguém que pensou, alguém que viajou no estudo da Bíblia e percebeu esses detalhes. Por exemplo, na faculdade, um professor, um pastor, falando sobre esse detalhe da criação de Adão e Eva, sobre a graça lá no Velho Testamento, a graça ali na história de Adão e Eva, ele falou uma coisa fantástica, e eu iniciei a introdução desse estudo da lição falando sobre esse fato de que a gente lê o texto e a gente não interpreta. Por exemplo, o que nós entendemos como maldição foi bênção para Adão e Eva. Nós entendemos que as dores de parto que a mulher passou a ter depois do pecado, nós entendemos como maldição. Deus amaldiçoou Eva, mas para eles foi bênção. Por quê? Eles entendiam que iam morrer. E o professor ele falava com a gente ali tipo simulando uma conversa, a impressão deles, mas espera aí, eu vou ter filhos? Eu vou ter filhos! Ou seja, o que nós entendemos que foi maldição, para eles foi bênção. Aí de repente, isso foi para a mulher, aí depois vem para Adão: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, agora você vai sofrer para se alimentar, você vai ter que trabalhar, você vai suar, você vai cansar, você vai sofrer, mas peraí, eu vou trabalhar? Eu não vou morrer? Eu não vou morrer? Eu vou ter tempo de trabalhar? Então, o que nós entendemos às vezes como maldição pode ser bênção. Deus cuidando, é Deus na direção. A lição, ela fala que assim, no final da história da terra, Deus terá um povo que permanecerá fiel. Que povo? Esse povo que foi instruído na palavra de Deus e que escolheu ser fiel. Apocalipse 2, verso 10, a última parte, diz assim: ser fiel
até a morte, e dar-te a coroa da vida. Nós estamos vivendo um tempo que nós temos que, mais ainda, demonstrar a nossa fidelidade. Nós estamos vivendo um tempo que nós temos que demonstrar que somos pessoas fiéis. Fiéis no estudo da palavra, fiéis no testemunho, fiéis na nossa adoração. Não é porque você está em casa que você tem que deixar de ser fiel a Deus, que você tem que pular os princípios de Deus na sua vida, que você tem que deixar de adorá-lo em espírito e em verdade. Esse é o momento de nós sermos verdadeiramente cristãos. Não seremos apenas cristãos aqui na igreja onde estamos, mas seremos cristãos em casa também. Iremos demonstrar às pessoas que nós somos fiéis. Eu vi uma musiquinha essa semana, não convém cantar porque o ritmo não era muito amigável, mas ela dizia assim, né, que Satanás ele colocou isso para fechar a igreja, né? Só que depois a música vem e diz assim, mas ele não se deu bem, porque a igreja somos nós, né? Então tem muita gente te olhando agora para saber qual que vai ser seu posicionamento perante esse momento de crise. Qual tem sido? Como você tem lidado com isso? Como tem ficado seu relacionamento com Deus no seu lar? Né? Porque a igreja está fechada, mas a sua comunhão com Deus ela não está fechada. Ela está aberta. Ele está com os olhos e ouvidos abertos para te ouvir. Uma coisa interessante da palavra de Deus, nós comentamos o período, né, de cerca de 1.500, 1.600 anos que ela foi escrita. O primeiro autor da Bíblia, a Bíblia ela é uma parceria divino-humano. Existem muitas ideias de como que a Bíblia ela foi escrita. Uma das ideias, eu comentei não sei se foi na live que eu fiz antes da live ou na live mesmo, que um professor, pastor, pai de um grande amigo meu, ele falava assim, ele tem um livro de citações, e ele falava, todo dia antes de começar a aula, ele falava, escreve aí. Alguns pensam que a Bíblia ela foi escrita dessa forma, que o autor bíblico estava lá na dele, e aí de repente ele ouviu uma voz, Moisés, escreve aí, Moisés. Do princípio criou Deus, vírgula, os céus e a terra. Alguns pensam que foi dessa forma, mas não foi. Deus ele inspirou o autor, inspirou a mente do autor, ele moveu ele a escrever. Escrever o quê? Escrever daquilo que foi revelado para ele. Revelado como? De várias formas. Revelado em visões, em sonhos, através da natureza. Tem vários tipos de revelação. Deus ele vem pessoalmente e fala aquilo que ele tem que falar, dá as instruções, ele vai, escreve. Ele fala daquilo que ele viu, daquilo que ele presenciou, ou uma pesquisa que ele fez, como no caso de Lucas. O Evangelho de Lucas foi uma pesquisa, ele pesquisou e Deus foi movendo ele, foi levando ele dos locais. Eu fico simulando às vezes como que as coisas podem ter acontecido, de repente, eu simulo até como ele escreveu a história de Bartimeu. Se algum dia você tiver a oportunidade, a gente estuda a Bíblia juntos e eu simulo para você. Esse dia eu estava mandando um áudio para uma amiga, Valéria, amiga de muito tempo, a gente se conhece, uns 27 anos de amizade. Aí a gente sempre conversa, né? E aí eu estava mandando esse áudio dessas explicações, que ela viu a live e eu falei sobre Bartimeu, e aí depois falei que se quisesse perguntava depois em privado. Ela perguntou e aí eu fiquei mandando áudio para ela, conversando, e aí falando desses detalhes, né? De como que foi, como que poderia ter sido. Então, se você quiser também, me pergunta depois no privado ali, ou manda ali nos comentários, que eu explico alguns detalhes sobre a criação da Bíblia. Só que o Evangelho de Lucas foi uma pesquisa. Só que o mesmo Lucas, ele escreveu o livro de Atos. Já o livro de Atos não foi pesquisa. Ele escreveu daquilo que ele viveu, daquilo que ele presenciou. Então, o autor bíblico, ele vai escrever disso. Ele vai escrever daquilo que foi revelado, daquilo que ele presenciou,
porém com as suas palavras. Só que a sua palavra para falar de um assunto é uma, por causa do seu conhecimento, por causa da sua cultura, das coisas que você viveu, e a minha palavra para falar do mesmo assunto vai ser outra, porque somos pessoas diferentes, temos visões diferentes, a essência vai ser a mesma, o norte vai ser o mesmo, mas vamos falar de forma diferente. Explicar com as coisas que eu tenho afinidade, né? Que nem o comentário sobre Pedro. Pedro falava que Paulo escrevia difícil. Eu não consigo entender o que esse cara fala. Só que Pedro era um homem simples, então ele usava coisas simples para escrever seus livros. Paulo já era um homem versado, estava sendo preparado para ser, quem sabe, um futuro líder aí, e ele tinha mais conhecimento, então ele usava palavras mais difíceis, né? Então, são escritores escolhidos por Deus, uns ricos, outros pobres, outros falam fluente, outros são mais vergonhosos, né? Por isso que nós temos isso aí. Eles falam do que lhe é comum, né? É do dia a dia deles. Por exemplo, Josué estava em guerra, e aí o que está escrito lá no livro dele? Que o sol parou. Os ateus hoje em dia, eles usam isso como contradição. Olha lá, que a Bíblia está entrando em contradição, porque o sol não para, porque aí começa a explicar rotação, translação, mas era o que ele estava vendo. Hoje nós sabemos disso, que o sol ele está parado no lugar e a Terra que está girando em volta dele, em volta de si. Mas a visão que a gente tem é que o sol nasce num lugar, nasce para ali, ele morre ali, ele se põe ali, só que o sol não se põe, o sol não nasce, mas a gente fala isso também, né? Ou seja, nós falamos do que é comum para a gente. Um outro detalhe, o sol está quente. Não, hoje o sol está quente, o sol está frio. Não, o sol nunca está frio. Ele nunca muda a temperatura. Ele está sempre quente. Não existe sol está frio, hoje o sol está fraco, não. Só que a gente fala isso porque a gente fala do que é comum, do que a gente está vendo. A gente não fala de como que as coisas são, a gente fala daquilo que a gente está vendo. E muitos relatos bíblicos, eles são dessa forma. O autor bíblico, ele relata aquilo que ele viu, aquilo que ele presenciou. Que quando você vai ver na prática, de repente não foi exatamente daquele jeito. Mas ele relata daquilo que ele viu com as palavras dele. Com as palavras dele. A Bíblia, ela tem muitas profecias. Quanto mais ou menos de profecia em relação à porcentagem que a Bíblia tem? A lição manual fala que por volta aí de 25% a 30% é profético. Aí a gente tem as classes de profecias, né? Nós temos as profecias com os profetas menores aí, né? Abacuque, Amós, e nós temos as profecias chamadas apocalípticas, né? Que são aquelas que trazem implicações mais longínquas, futuras, né? Daniel e Apocalipse, João ali, né? Então, nos profetas menores a gente vê coisas de curtos períodos, que nem Isaías falou, 100 anos antes de Ciro nascer, e logo após Ciro ele vem, nasce e liberta o povo de Israel. Jeremias também fala de 70 anos do cativeiro. Daniel já fala de 2.300 anos, né? Então, existe essa diferença entre as profecias. Tem também as profecias chamadas de condicionais. Tem aquelas profecias ditatórias, ou seja, elas vão acontecer, não tem jeito. Uma dessas profecias é a volta de Jesus, ela vai acontecer. A volta de Jesus não depende, eu tive uma briga na faculdade por causa disso. A volta de Jesus não depende de mim ou de você. Jesus vai voltar. Se você estiver preparado, Jesus vai voltar. E se você não estiver preparado, Jesus vai voltar. Se você pregar o Evangelho, Jesus vai voltar. Se você não pregar o Evangelho, Jesus também vai voltar. Uma escritora norte-americana, Ellen White, que nós da Igreja Adventista temos muito carinho por ela e a reconhecemos como profeta de Deus. Ela tem um livro dela, um compilado chamado Eventos Finais. Se você não conhece esse livro, se você não tem esse livro, procura na internet, tem PDF autorizado, liberado pelo Centro White, de graça. Você pode ter esse livro em PDF ou você comprar em alguma loja.
eventos finais, fala muito do que nós estamos vivendo hoje em dia. Ali tem um texto que ela diz o seguinte: o Senhor fará cumprir as suas promessas. Ou seja, ele não depende da minha ação, da sua ação. Ele está no controle. E as profecias dizem exatamente isso, mostram exatamente isso. É Deus no controle. É Deus na direção. É Deus conhecendo, é Deus sabendo. Então tem as profecias que vão acontecer e tem as profecias condicionais, ou seja, é profetizado uma coisa, mas se tiver mudança no procedimento, essa profecia, ela prevê isso também. Por exemplo, Deus falou que iria fazer o que com Nínive? Destruir Nínive. Por causa de quê? Por causa do pecado deles. O que aconteceu com o povo? O povo se arrependeu. O povo entendeu que estava em pecado, se arrependeram e mudaram de procedimento. O que Deus fez? Deus preservou Nínive. Pelo menos aquela geração não foi destruída. Se você estudar, você vai saber que Nínive foi destruída no futuro. Mas aquela geração que se arrependeu, eles não foram destruídos. Então tem profecias condicionais e profecias que acontecem mesmo, elas não são condicionadas. E tem um detalhe: as profecias, elas mostram que Deus está no controle. Nem sempre as profecias é para que você saiba o que vai acontecer antes de acontecer. Deus ele até fala, em Amós 3,7 diz, né? O Senhor Deus não fará nada sem antes revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. Mas o fato dele revelar os planos não quer dizer que você vai entender. De repente você vai entender só depois que acontece, como aconteceu com Daniel. Estudamos no último trimestre sobre Daniel. Teve profecias que Daniel, ele profetizou, ele recebeu, ele escreveu, mas ele não sabia a interpretação. Foi necessário vir um anjo para ajudá-lo na interpretação, e ele não conseguiu compreender tudo. Por quê? Não era para o seu tempo, era para o futuro. Mas nessas profecias nós podemos ver Deus no controle e Deus atuando na história. Deus atuando na história. Deus ele se movendo pela história desse mundo. Eu falo às vezes em alguns sermãos meus sobre o fato de às vezes você olhar para uma pessoa e você já classificar ela como uma não salva. Você já determina se ela vai ser salva ou não. E eu falo de algo que eu vivi. Na minha infância tinha um cidadão, e eu olhava para ele e eu pensava, ele usava droga, ele gostava de rock, ficava andando de preto, ele fazia umas besteiras, tinha uma vida desregrada, ficava na esquina bebendo. Eu olhava para ele e falava, esse cara nunca vai para a igreja. Eu então não preguei para ele. Essa era a visão que eu tinha dele, que ele nunca iria para a igreja. Um dia eu vejo ele atravessando a rua, estava em frente de casa, e ele atravessando com uma Bíblia na mão e com uma roupa diferente. Eu já tive um impacto. Em outro momento encontrei ele e sabe o que ele fez? Ele começou a pregar para mim. Na hora eu fiquei envergonhado, porque eu, que já era cristão, já frequentava a igreja todos os cultos, meu pai era um dos líderes da igreja, frequentava a igreja todos os cultos, eu não preguei para ele, eu não falei de Jesus para ele. Agora era ele que estava falando de Jesus para mim. Como é que ele foi transformado? Pela palavra de Deus. Traz vida, ela transforma, ela liberta, ela salva. E eu vejo, na real situação que nós estamos vivendo, até antes mesmo desse problema, tem muitas pessoas que ainda não tiveram contato com esse livro. Às vezes você chega, que nem eu estava passando uma situação no trabalho esses dias, e eu comentei algo sobre o sábado, sobre a alimentação, e a menina chegou para mim e perguntou assim, se ela estiver assistindo, mas por que você não faz nada, entre aspas, no sábado, né? Por que você não come esse tipo de carne?
Falei, eu vou te mandar os versos que você vai entender por quê. Então tem pessoas que nunca entenderam, nunca viram coisas que estão escritas aqui. Né? Como o pastor falou no sermão ontem, né? Nós somos quem deve mostrar isso às pessoas. Né? Através de nós, aqueles que ainda não tiveram contato, poderem conhecer esse livro que transforma vidas, como transformou e ainda vai transformar. Amém, amém. A lição ela traz a história de Josias. Olha só a situação dele. Eu costumo falar em alguns sermões meus que o povo vai de acordo com o rei. Se o rei é um bom rei, se é um rei voltado para o Senhor, o povo ele vai na mesma linha. Agora, se o rei é um mau rei, adora outros deuses, o povo vai na mesma linha. O pai de Josias não foi um bom rei. Então o povo todo ia no caminho do mal. O avô de Josias foi pior ainda. E alguns comentaristas dizem que foi o pior rei. Outros tem um outro aí, mas alguns dizem que ele foi o pior rei. Eu quero ver o encontro desse cidadão aí lá no céu com Isaías. Fico imaginando que ele mandou, né? Serrar Isaías ao meio, primo dele. Ele mandou. Olha o naipe do cidadão. Aí, o pai e o avô não foram bons. E de repente, arrumando as coisas, arrumando a casa, começaram a encontrar algumas coisas. E encontraram o livro da lei. Que alguns entendem que pode ser e a lição ela fala sobre isso, pode ser o Pentateuco ou propriamente dito o livro de Deuteronômio. E aí ele falou assim, que livro é esse? É o livro que só quer ler. E aí começaram a ler. E durante a leitura, conforme foram lendo aqui os escritos, ele foi ficando envergonhado por causa da atitude dele, a atitude do seu pai, do seu avô, a atitude do povo, e ele ficou de tal forma envergonhado pela sua atitude, e agora sendo alcançado pela palavra de Deus, que ele rasgou as vestes, e ele agora começou a pregar e anunciar transformação, jejum, oração, transformação, reforma, e todo o povo foi mudando com isso. O relacionamento dele com Deus veio através da leitura da palavra de Deus, que alcançou onde ele estava e mudou a vida dele. Eu não sei quem é você, eu não sei quem está me ouvindo. Alguns desses que eu acho que estão me ouvindo, eu conheço. Eu sei um pouquinho da história, só um pouquinho. E eu sei como que a Bíblia, como que a palavra de Deus transformou. Como que ela trouxe vida. Como que ela tirou do lamaçal do pecado e trouxe você para a maravilhosa luz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que bom que você encontrou a palavra de Deus. Que ela possa continuar fazendo diferença na sua vida. Que ela possa continuar fazendo diferença na vida dos seus queridos. E se por um acaso você que está me ouvindo agora, você ainda não viu toda essa transformação, busque o Senhor. Procure na palavra de Deus a vida, e a vida é Jesus. Procure na palavra de Deus a salvação, e a salvação é Jesus. E eu falei na live de quarta-feira que o nosso Senhor Jesus, ele tem pressa em salvar. Ele quer te salvar, ele quer te transformar. Algum comentário final? Tem alguma pergunta? Eu estou vendo algumas pessoas comentando aqui, né, que esse momento é um momento triste, né, que nós não estamos podendo se ver. Outros comentaram que estão com saudade dos abraços. Queridos, realmente é um momento difícil, né, para mim também. Né, eu gosto de abraçar os irmãos, beijar os irmãos, né, mas é como eu falei agora há pouco. Tudo que acontece, tudo que vai acontecer, tudo que já aconteceu, está nas mãos dele, do grande Deus. Tudo está revelado nesse livro, né? Vai chegar um momento em que nós não vamos precisar mais ter medo de encostar em alguém que não passou álcool gel. Sabe por quê? A gente vai estar purificado por aquele que venceu o pecado e hoje é perfeito. Amém. Eu
eu quero fazer a oração final, mas eu quero me aproximar de você. Eu não sei como é que vai ficar a imagem, eu não sei como é que vai ficar a gravação, eu não sei se vai aparecer só a minha cabeça aí, só o meu olho, mas eu quero ficar mais perto de você. Daqui a pouco, às 11 horas, nós teremos na TV Novo Tempo. Daqui a pouco eu vou compartilhar aí os links para que todos possam ter acesso. Vou mandar nos grupos aqui das igrejas, vou mandar para os líderes, eles espalham para vocês. Nós teremos um momento todo especial com o pastor Luiz Gonçalves. E ele vai falar sobre o quê? Sobre a palavra de Deus e sobre essa semana especial que nós vamos ter, chamada Semana Santa. E você é nosso convidado, eu também serei convidado. E o nosso convidado especial é o Senhor Jesus, que estará no seu lar com você. Então faça planos de todos os dias, a partir de hoje à noite, às 20 horas, de você acompanhar a nossa Semana Santa, onde a palavra de Deus vai entrar e ela pode transformar. Mas daqui a pouco, 11 horas, na TV Novo Tempo, através dos canais abertos, os locais têm canais abertos, TV por assinatura, pelo Facebook, pelo YouTube e o canal direto do site da Novo Tempo, você tem acesso a essa programação, que teremos ali o pastor Luiz Gonçalves falando sobre essa semana. Então, você é o nosso convidado. E essa semana nós não teremos a live de quarta-feira com o culto, porque nós teremos a Semana Santa, mas no próximo sábado nós teremos a live aqui da igreja com o estudo da lição da próxima semana, com outros convidados que estarão aqui, mas durante a semana, em algum momento, pode ser que eu faça uma live e será bom a sua participação. Continue orando pelos seus irmãos, continue fazendo diferença e entendendo que a palavra de Deus é vida. Vida que transforma, vida que traz salvação. Eu queria orar com você agora. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus e bom Pai, muito obrigado pelos momentos que passamos aqui na Tua presença, estudando, Senhor, a Tua palavra. Que a Tua palavra continue nos trazendo vida, nos trazendo salvação. Nela encontramos a joia mais preciosa, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Que possamos aceitá-lo em espírito e em verdade e viver de acordo com o Teu querer. Fique conosco, nos abençoe nesse momento de crise que estamos passando. Possa abençoar cada um que acompanhou essa live ao vivo, aqueles que vão acompanhar depois ela gravada pelo Facebook. Que o Senhor possa nos abençoar durante essa semana, a nossa Semana Santa, que cada pessoa, cada lar possa ser alcançado pelo Teu poder. Em nome por amor de Cristo Jesus. Amém. Um feliz sábado e até a próxima vez. Até logo.